Proteger a identidade privilegiada deixou de ser uma opção e virou uma necessidade. É uma necessidade estratégica de toda e qualquer organização. E hoje nós vamos explorar alguns pontos do PAN, como ajudar as empresas a reduzir os riscos de segurança, garantir a conformidade e fortalecer uma postura de segurança melhor. Ao longo da sessão, nós vamos discutir boas práticas, casos de uso, novas tendências que estão transformando a forma com que as empresas gerenciam os seus acessos privilegiados. Pessoal, fiquem à vontade para interagir conosco aqui no chat, fazer as suas perguntas, compartilhar as experiências de vocês. O nosso objetivo é que todos daqui saiam com os insights práticos e aplicáveis para a realidade de cada um. Então, sem mais enrolação, vamos conversar aqui a respeito do nosso PAN. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta muito prática. Por que todas as empresas precisam do PAN? O mercado hoje gostaria que nós acreditássemos que o gerenciamento da identidade é somente para grandes organizações. E isso não é verdade, tá? O PAN é frequentemente associado a essas grandes organizações altamente regulamentadas e com complexas infraestruturas de segurança, mas todas as empresas sofrem ameaças existenciais, não apenas as maiores, tá? E à medida que o local de trabalho se torna móvel e conectado, isso se torna ainda mais necessário. A segurança fica ainda mais difícil. E hoje, o acesso privilegiado se estende muito além do administrador. Muitos usuários têm um nível de recursos privilegiados elevadíssimo. E isso significa que as empresas precisam de ferramentas para fazer, além do gerenciamento, uma auditoria e, se necessário, uma intervenção imediata nessa credencial. E quais são as consequências da falta dessa funcionalidade, pessoal? Nós temos, primeiramente, a falta do controle da proteção da chave mestra. O que seria isso? Aquelas credenciais de administradores superusuários que possuem um nível de privilégio elevado. Esses são os principais alvos dos invasores, tá, pessoal? Principalmente externos e também os internos, os insiders, né? Aquele colaborador mal intencionado que tem acesso à informação privilegiada e abusa desse poder. O segundo ponto também é o descontrole do limite deste acesso. Pensem comigo, uma credencial que possui um nível elevado de privilégio, esse alcance, se essa credencial for hackeada, vai ser proporcional ao dano que esse invasor vai causar na empresa de vocês. Então, ter o controle desse alcance é de suma importância também. E por último, e não menos importante, a desconformidade do monitoramento e auditoria. Nós sabemos que nós precisamos respeitar várias regulamentações e padrões estipuladas pela LGPD e cumprir a ISO 27001 para evitar multas pesadas. Então, a falta dessa tecnologia vai causar não só um descontrole do gerenciamento dessa credencial, mas também pode acarretar em danos financeiros para a sua corporação. E falando dos ataques cibernéticos, nós temos um estudo muito interessante da For People, de 2025, que aponta que 46% das pequenas e médias empresas sofreram um ataque cibernético em 2024. Gente, 46%. Isso é quase 50%, quase metade das pequenas e médias empresas. Esse número é mais do que suficiente para gerar um alerta com relação à segurança, tá? E o que os atacantes, os invasores procuram para fazer esse ataque? A porta mais fraca, aquela janela de acesso que não está sendo protegida pelo administrador. Seja ela uma senha compartilhada, um acesso monitorado ou até mesmo um usuário com muito privilégio. Como eu falei anteriormente, são eles os principais focos de ataques desses invasores, tá? E é aqui que a magia do Panda Jump Cloud vai atender a expectativa de vocês, pessoal. Nós temos como referência alguns pontos que vão reduzir o nível de ataque e vão proteger ali, criar uma nova camada de proteção à identidade. O primeiro deles é a economia de tempo, tá? Nós temos aqui a automatização da injeção de senhas. O PAN vai armazenar as credenciais em um cofre seguro
e iniciar automaticamente as sessões, né? Isso vai eliminar a necessidade que o utilizador procure e digite uma senha sequer, evitando ali o vazamento dessa senha. A centralização de políticas também é um ponto importante nessa economia de redução de erros, porque todas as regras de acesso, quem acessa o que e quando, são geridas de um único painel. Tá? Isso permite aplicar o just-in-time, né? Aquela política consistente em todo o ambiente, simplificando a gestão do TI e garantindo a conformidade. Um outro ponto importante também é a conquista da conformidade que eu falei para vocês, né? Existem 3 pontos muito importantes no PAN que vão auxiliar vocês. O primeiro é a gravação das sessões, né? Registrar todos os logs e comandos das atividades privilegiadas, que vai ter ali uma prova irrefutável no caso de uma auditoria forense. Tá? O segundo ponto também é as políticas baseadas na função RBAC. Então, impõe um privilégio mínimo através do controle granular just-in-time, que vai ali garantir um acesso necessário e vai eliminar a exposição dessa credencial, pessoal. O apoio ao modelo Zero Trust também é um ponto extremamente importante, onde nós trabalhamos ali no quesito de confiança zero, né? Impor uma verificação contínua e limitar rigorosamente o acesso. Isso vai apoiar literalmente o controle dessa credencial, porque a supervisão em tempo real permite que os gestores monitorem as ações dessas sessões privilegiadas, consigam gravar todas as sessões de acesso e, se necessário, intervir com um desligamento ali do uso dessa credencial de forma imediata. Então, isso é extremamente necessário. E o quarto ponto é o fortalecimento do trabalho remoto VPN-less, né? A exclusão do uso da VPN. Então, hoje, nós conseguimos fortalecer o trabalho remoto, substituindo por uma conexão ampla, com acesso direto e isolado. Vamos segmentar a rede e reduzir drasticamente a superfície de ataque para dispositivos remotos, né? Então, usar sessões do navegador, o acesso que é feito via navegador com uma autenticação forte, MFA, vai garantir ali um ambiente de trabalho seguro para todo e qualquer colaborador. Bom, falando então um pouquinho de como nós protegemos essa identidade privilegiada, pessoal. Nós temos vários pontos que nós focamos para proteger essas credenciais. O primeiro dele é reduzir o risco de segurança fazendo uma granulação de acesso. Quem acessa o que e quando, de acordo com o seu departamento. Então, eu, como administrador, consigo atribuir alguns acessos para o time comercial, diferentes do time de marketing, diferente do time de financeiro, e isso vai garantir que todos estão acessando apenas aplicações que são do respeito da sua área. Isso vai reduzir drasticamente o vazamento de alguma informação ou o rastreio dessa credencial. Também nós vamos reduzir os ataques dos insiders causados pelos aqueles funcionários mal intencionados, né? Nós temos um produto exclusivo da Jump Cloud que se chama Web Shield, né? Nós chamamos carinhosamente de Web Shield, e ele é conhecido como RBI, o Remote Browser Isolation. O que seria isso, Guilherme? O Remote Browser Isolation é um navegador desenvolvido, hardenizado pela própria Jump Cloud. E lá vocês vão conseguir aplicar umas políticas. Bloqueio de download, bloqueio de um Ctrl+C, Ctrl+V, salvamento de um senha ali no navegador, ou até mesmo instalação de uma extensão. Nós conseguimos ajudar as empresas a cumprirem regulamentações de segurança, porque nós temos um sistema de monitoramento de ponta, onde nós vamos conseguir gravar as sessões em vídeo e também exportar todos os logs de acesso para uma possível auditoria. Controlamos o monitoramento de todos os acessos, né? Se detectarmos alguma ação suspeita, nós conseguimos aplicar políticas de segurança. Hoje, com o nosso PAN, é possível que vocês monitorem o usuário em tempo real, tá? E no caso de uma ação suspeita, nós conseguimos rapidamente desconectar esse usuário com apenas um clique. A proteção das credenciais com armazenamento seguro, que é um dos pontos importantes, como a chave mestra que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, nós temos ali a autenticação multifatorial para o acesso à plataforma. Então, nós já reduzimos ali o risco, porque este usuário vai estar fazendo um acesso seguro e confirmando
resistentemente ali a sua identidade antes de acessar a plataforma. E por último, e não menos importante, automatização do acesso. Então, com o Panda Jump Cloud hoje, vocês vão ter provisionamento, concessão e revogação em uma única plataforma. Vocês vão conseguir, por exemplo, transferir todos os acessos de um colaborador que está de férias para um interino que vai gerir ali as funções dele durante a sua ausência. Acessos, nunca senha, pessoal. E essa pessoa vai ser monitorada da mesma forma, tá? A revogação, no caso de um desligamento, com um clique vocês conseguem remover todos os acessos. Concessão de acesso, então no caso de um fornecedor aí externo for ativamente trabalhar na sua infraestrutura, vocês conseguem conceder um acesso temporário a este usuário. Dúvidas, perguntas, podem chamar ali no chat, tá, pessoal? Bom, quais são os casos de uso do PAN Jump Cloud Vault One, pessoal? Nós temos vários casos aqui de uso de clientes que trazem dores diferentes, mas temos alguns pontos muito específicos, né? Principalmente com compartilhamento com fornecedores externos. Como vocês vão conseguir fazer ali o compartilhamento de acesso do ambiente de vocês com um fornecedor que vocês não conhecem? Com a nossa plataforma, vocês conseguem fazer esse compartilhamento e monitorá-lo e restringir o seu acesso também. Vocês conseguem também utilizar a plataforma para prestação de serviço, né, remoto, a uma plataforma multi-tenant. Então, vocês conseguem utilizar com essa finalidade também. Acesso remoto a websites, redes sociais, consoles de gerenciamento, bancos de dados, firewalls. Importante salientar, pessoal, que todos esses pontos que eu falei aqui agora, vocês conseguem cadastrar de forma ilimitada na plataforma. Não é todo fabricante que dá este benefício, tá, pessoal? Maioria dos fabricantes vão cobrar um range de cadastramento, mas nós não concordamos com essa postura. Queremos que vocês cadastrem quantos websites, quantos bancos de dados e redes sociais forem convenientes para a empresa de vocês. O acesso a dispositivos IoT, ou sem prefixo, acesso remoto a câmeras de segurança, gravação de vídeo para auditoria, como eu falei anteriormente, e a centralização on-premises e cloud numa única plataforma. Isso tudo vai melhorar, aperfeiçoar a infraestrutura NOC e SOC da empresa de vocês com apenas uma plataforma, essa camada adicional de segurança dessas credenciais. Sendo bem direto, falando da nossa topologia, como funciona a magia do Jump Cloud Vault One. Nós temos um ponto muito importante para a comunicação da nossa plataforma que se chama Vault One Connector, pessoal. O Vault One Connector, para ser bem direto, ele vai funcionar como um Jump Server. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma comunicação com a nossa plataforma, o nosso ambiente, e replicar essa comunicação para o usuário. A partir daí, ele vai conseguir acessar a nossa plataforma, vai passar pelo Jump Server e, a partir daí, ele vai ter acessos aos websites, servidores, banco de dados, o que for determinado no acesso conforme o administrador, tá? Bom, a Jump Cloud é uma grande empresa, tá? Que desde 2014 construiu uma plataforma dedicada para o time de tecnologia. E nós somos uma plataforma de diretório aberto, Guilherme, pessoal. E o que seria isso, Guilherme? Bom, nós conseguimos trabalhar em sincronia com outras features ou até mesmo substituí-las. Então, se hoje vocês precisarem de um gerenciamento SaaS, um MFA, gerenciador de senhas, um acesso remoto, gerenciamento de dispositivos, single sign-on ou gerenciamento de identidade, nós vamos entregar para vocês. Nós temos também, obviamente, o nosso PAN, que é o nosso tema de hoje, tá? Nós conseguimos, como eu falei, trabalhar em sincronia com todas essas tecnologias ou até mesmo substituí-las, o que vai reduzir drasticamente o custo operacional da empresa de vocês. Bom, falei bastante. Pelo que eu vi, não tem nenhuma dúvida por enquanto. Vou migrar para a plataforma para nós termos aí uma visão melhor do que nós podemos entregar para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Bom,
Vamos lá, todos estão vendo a minha tela? Augusto, está enxergando a tela? Compartilhando sim. Perfeito. Bom, pessoal, essa é a carinha do nosso PAN Jump Cloud Vault One e nós temos muitas informações para explorar aqui. Eu vou ser bem direto, bem sucinto. Fiquem à vontade para me interromper, para tirar as suas dúvidas, né? Fiquem à vontade para esclarecer tudo. O objetivo aqui é para deixar mais claramente de vocês a vertente do PAN, tá? Entrando aqui no nosso painel, eu vou ter algumas informações básicas, né? Recursos mais conectados. Eu gosto muito de explorar as solicitações de aprovação, pessoal. Aqui, nós vamos ter uma cadeia de solicitações de acesso. Então, eu, como usuário, se não tiver acesso a uma determinada aplicação, vou solicitar para o administrador e vai aparecer aqui para mim. Vai aparecer se vai estar pendente ainda de aprovação, se já está aprovado. Eu, como administrador nessa plataforma demo, tenho aqui as solicitações de várias pessoas para fazer acesso. Cabe a mim permitir ou não o acesso delas. Navegando pela aba de websites, como o nome mesmo já sugere, vocês vão ter ali o gerenciamento dos sites da plataforma, né? Então, clicando no botão superior direito, eu vou adicionar o novo website. Posso colocar o nome, o URL e já fazer o compartilhamento desse website. O nosso PAN, assim como a nossa plataforma total de Cloud, trabalha no conceito de grupos, pessoal. Grupos de usuários, grupos de dispositivos, grupos de aplicações. Então, aqui eu consigo compartilhar com um usuário específico ou até mesmo um grupo. Um exemplo, um Canva. Eu posso determinar para algum usuário específico de marketing ou para o grupo de marketing aqui essa aplicação. Bom, voltando rapidamente aqui para o nosso painel de websites, clicando em ações, eu tenho diversas opções aqui, porque eu tenho uma visão de administrador, tá, pessoal? Mas, como usuário final, eu vou ter apenas a aba de conectar. Então, clicando em conectar, eu vou já direto para a página do website, não vou fazer preenchimento dessa senha, porque ela vai ser preenchida automaticamente. Essas informações de login e senha, nós conseguimos ocultar com a própria plataforma, tá, pessoal? Então, vocês conseguem utilizar a plataforma para isso. Ele vai preencher automaticamente e vai entrar no site. Entrando aqui nas ações, pessoal, eu consigo, em conexões, visualizar vários pontos. Eu consigo ver as conexões anteriores que foram feitas nesse site e eu consigo ver também as conexões ativas do site. Então, eu vendo aqui rapidamente, tem um Guilherme Nascimento que está no site da E7. Clicando em assistir, eu vou direto para a tela desse usuário. Então, aqui eu estou na página de login, né? Se eu não gostar do que esse cara está fazendo, eu posso simplesmente clicar em desconectar e pronto, derrubo a sessão deste usuário na hora. Ele já está aqui, ó, sem a sessão. No caso também de um MFA, eu posso clicar aqui em conectar diretamente, vai para a aba do website, vai fazer o preenchimento da credencial rapidamente e vai solicitar o MFA, né? Eu já tenho o MFA embutido na plataforma, então eu só preciso copiar essa informação, deixa eu copiar aqui que deu tempo, e eu posso colar essa informação aqui para fazer o acesso. Já tiramos a necessidade do usuário utilizar um outro dispositivo não auditado para fazer esse acesso. Então, aqui, ó, já entrei no meu Drive Box, né? Já tenho a visão, eu posso, da mesma forma que eu fiz para o site da E7, venho aqui em Drive Box, conexões, e vou ver a seção que está ativa, tá? Entrando aqui, se eu não gostar mais uma vez do que o usuário está fazendo, eu posso clicar em desconectar e já removo o acesso do usuário de forma imediata. Essa intervenção é extremamente necessária, pessoal, principalmente para a maioria das empresas trabalhando em regime híbrido, home office, para você ter uma ação imediata nessa credencial. Bom, explorando a aba de computadores, nós vamos ter aqui tudo a nível do usuário, né? O que ele pode acessar de servidor. Então, aqui ele consegue conectar a um servidor, como por exemplo aqui, ó, em ações,
clicando em conectar, da mesma forma, pessoal, vocês perceberam que a premissa é a mesma? Do lado esquerdo nós temos as transações e do lado direito nós temos as ações. Então, clicando em conectar, eu vou diretamente para um servidor, vai fazer o preenchimento automático ali, eu já estou dentro do meu servidor. Da mesma forma, eu posso clicar em conexões e desconectar esse cara imediatamente, ó. Da mesma forma, ele perdeu o acesso aqui. Bom, aqui também é possível você adicionar esses servidores, tá? E trabalhar com qualquer protocolo de acesso. Nós temos diversos protocolos de acesso aqui já determinados, tá? Para vocês fazerem um cadastramento de um novo servidor. Você também consegue adicionar políticas aqui, tá? Então você consegue fazer a adição de políticas na própria aba de servidores. Entrando em banco de dados, vocês vão ter aqui os bancos de dados, tudo que eu tenho de visão aqui é o que eu tenho permissão como administrador, obviamente. Clicando mais uma vez em conectar, eu vou conseguir conectar diretamente com esse banco de dados. Posso também adicionar um novo banco de dados, tá, pessoal? Então, aqui eu posso escolher o conector, que vai ser diretamente, o compartilhamento desse banco de dados, seja para um usuário, seja para um grupo, ou até mesmo criar regras de bloqueio. Você consegue criar já as regras de bloqueio ou até mesmo importá-las se você já tem essas regras criadas, tá? Em credenciais eu não vou explorar muito, mas fica aqui também, você pode adicionar uma nova credencial, já criar ali as funções dela, as permissões. Em administração, você tem os grupos, lembrando que nós trabalhamos no conceito de grupos, tá, pessoal? Grupos de usuário, dispositivos, aplicações, como eu falei, e vocês conseguem até mesmo criar grupos dentro do mesmo grupo. Então, vamos dizer que nós temos um profissional que está em onboarding e ele vai ter um número limitado ali de aplicações e acessos. Você consegue criar um grupo deste colaborador em onboarding e automaticamente liberar as aplicações dele depois de um determinado tempo estipulado pela empresa. Então, clicando aqui no grupo, eu consigo ver os membros que estão presentes nesse grupo e os recursos, as aplicações que estão instaladas neste grupo, tá? Em funções, como já sugere, você tem aqui cadastrado todas as funções que estão criadas dentro da plataforma. Um administrador, usuário, marketing, suporte de TI, e você pode criar uma nova função aqui. Você delega o nome dessa função e vai atribuir as permissões. Aqui você já consegue adicionar os grupos de permissões que esse usuário vai ter acesso. Estou falando muito rápido, pessoal. Se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Em usuários, vocês vão poder gerenciar todos os usuários da plataforma. Clicando aqui em novo usuário, vocês vão estar criando uma nova credencial, consumindo ali mais um usuário contratado. Vocês vão colocar informações como nome, sobrenome, e-mail, a função desse usuário que nós já determinamos na outra tela. Então, vamos dizer que esse cara vai ser um administrador. Quais os grupos que ele vai fazer parte? SE, HR, eu que vou determinar isso. Então, aqui você já vai atribuir quais aplicações esse novo usuário vai acessar. Ao acessar a plataforma, esse usuário vai acessar literalmente todos os grupos que você atribuir a ele aqui. Em idiomas, nós temos ali a opção de alterar a linguagem da plataforma para inglês ou português. Em auditoria, eu gosto muito desta página, pessoal, porque aqui vão ter os logs das operações para uma possível auditoria forense. Então, vindo em histórico de sessões, por exemplo, eu vou conseguir fazer um filtro dos dias ali, do que eu quero filtrar, e vou conseguir ver quem acessou o quê. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma sessão aqui que foi iniciada, um vídeo de 1.2 megabytes. Clicando nesse vídeo, eu já vou diretamente para essa sessão do usuário e eu vou ver o que ele fez, tá? Então, no caso de uma auditoria, isso é uma prova irrefutável, pessoal, do que esse usuário fez. E nós contribuímos não só com essa auditagem em vídeo, mas também os logs de acesso em PDF
de todo início ao fim da sessão. O que ele acessou, quais foram as solicitações dele, quanto tempo ele ficou dentro daquele ambiente, de uma forma que vocês consigam auditar. É importante salientar que a Jump Cloud Vault One tem a sensibilidade de armazenar todas essas informações por um ano, tá? Então, não é necessário disponibilizar espaço de armazenamento da infraestrutura de vocês, porque nós já armazenamos isso conosco, tá? Os vídeos ficam disponíveis para baixar a qualquer momento, tá, pessoal? Bom, então, nós temos aqui o visualizador de vídeos, logs, vocês conseguem fazer aqui o filtro das datas, né, para vocês fazerem essa auditoria, desde o dia final, dia inicial e horário final, tá? Em conectores, vocês vão ter ali os conectores que tem disponíveis na plataforma. Aqui vocês vão conseguir ver as conexões ativas em cada conector, ou até mesmo ver a saúde desse conector. Tá? Então, é possível fazer o acompanhamento da rede, memória, disco, o status global deste conector. Tá? Bom, tokens e integração, acho que não faz muito sentido a gente explorar, são questões muito específicas, mas convido todos vocês a utilizarem aí a nossa plataforma, pelo menos numa plataforma demo, para estressarem a solução o máximo possível. Guilherme. Diga, Augustão. Tem uma pergunta aqui, né, que acho que é bastante interessante até nesse momento. Augusto, está me ouvindo? Você consegue? Estou te ouvindo agora. Se é possível sincronizar esses grupos, né, que você tem com um Active Directory, por exemplo, um Azure AD, ou Sim. Até, inclusive, com o próprio Jump Cloud. Né? Pergunta muito rica, muito interessante, e sim, é possível importar, tá, esses grupos, seja de um AD, seja do Workspace, do Entra ID, então sim, é possível fazer essa integração. Legal. Eu acho que aí, você também, conectando com isso, né, se faz sentido a gente trabalhar só com usuários privilegiados ali, mais críticos para acessar esses servidores, esses bancos de dados, ou se faria sentido até expandir, né, esse uso do PAN para outras áreas, né, da empresa, né, como, enfim, times financeiros, né, que mexem com áreas que também são sensíveis, né, mas que tradicionalmente talvez não se tenha essa visão de utilizar o PAN. Exatamente. Na verdade, nativamente o PAN foi mais direcionado para times de tecnologia, né? E hoje nós sabemos que esse gerenciamento de credencial não pode estar limitado apenas a esse setor. E é aí que a Jump Cloud Vault One ganha destaque, porque nós desenvolvemos essa plataforma com o intuito do gerenciamento macroscópico da empresa. Então, nosso objetivo é que o profissional de tecnologia gerencie o financeiro, o marketing, a governança, o comercial, porque você ter acesso ali, obviamente, a servidores que têm ali uma fonte sensível, né, de informações, é importante você ter, é extremamente importante você ter o gerenciamento da credencial do profissional de TI, mas também nós temos diversos dados sensíveis e informações em outros setores da empresa também. Então, ou seja, faz sentido ter tanto para acessar um sistema mais crítico, né, um banco de dados, né, um firewall, um acesso, enfim, a algum sistema, né, de um servidor Windows, mas também até como um acesso de usuário ali para um ERP, né, ou um sistema financeiro, né, que também acaba podendo comprometer, né, tanto pelo vazamento de informações quanto alguma informação. Com certeza, Augusto. Principalmente, eu acho que agora, depois do período pandêmico, né, quando o trabalho se tornou ainda mais móvel e, como eu falei, ainda mais conectado, é indispensável fazer o controle do uso dessa credencial, né? Esses usuários, uma vez que eles estão num regime híbrido, home office, o nível de permissionamento e privilégio do usuário aumenta muito, porque ele precisa de um nível de independência para trabalhar sozinho. E é aí que mora o perigo. Você não conseguir fazer o gerenciamento dessa credencial é uma exposição gigantesca, né? Então, é necessário e de extrema importância que as empresas tenham ferramentas que possam intervir de forma imediata, como o PAN, né, que é o caso. O que desmistifica ali a ideia de que o PAN é somente para grandes empresas. A pequena e média empresa tem tamanha importância também, e também é um alvo de ataque cibernético, tanto quanto grandes organizações, né?
Então, é extremamente importante que você tenha ali o gerenciamento não só das credenciais de times de tecnologia, mas também de todos os setores da sua empresa. Bacana. Então, acho que a gente, passando por essa demonstração, a gente vai abrir para perguntas, mas antes a gente queria fazer também uma pergunta para quem está com a gente aqui, de entender o cenário de vocês, né, se as empresas, né, de vocês já têm alguma pretensão de implantar o PAN, né, até o fim do ano, no início do ano que vem, ou até o fim do ano, ou se está sem previsão nesse momento. Se vocês puderem responder aí mais... Extremamente preocupante, hein? Segundos. Só não ter o PAN é extremamente preocupante. Como eu falei, né, a Jump Cloud visa ali otimizar a vida do profissional de tecnologia, fornecendo ali soluções que possam facilitar o seu dia a dia. O PAN tem um nível de importância tão grande quanto um gerenciamento de dispositivo, um gerenciamento do usuário, a criação de uma nova credencial, porque não adianta você ter ali 1000 usuários criados no seu IDP se você não gerencia eles, né? Então, o nível de exposição que você vai deixar ali, essa credencial é muito grande. E o PAN vai criar essa camada adicional ali na proteção dessa identidade. Vi ali que foram o quê? 15% respondeu por enquanto, né? Como é que está aí a pesquisa? Sim, acho que o pessoal que estava para responder, respondeu aí. Mas basicamente muitos pretendem já implantar aí até o fim do ano, ou está sem previsão do ano que vem. Né? Legal. Okay. E tem uma outra pergunta, tá? Se vocês puderem responder também, mais uns 30 segundinhos, só para saber entender de vocês. Se gostariam de agendar uma prova de conceito ainda esse ano sobre o PAN, tá? Interesse nesse momento, tanto como, enfim, para uso interno, né, ou também como parceiro. Pessoal, quem não tem essa funcionalidade na infraestrutura, isso é um convite, tá? Um convite para vocês otimizarem e melhorarem a infraestrutura da empresa de vocês. O período teste é extremamente importante porque cada infraestrutura tem a sua peculiaridade e é neste momento, tá, de período teste que vocês vão verificar a aderência da solução ali para sanar as dores da infraestrutura e do gerenciamento do acesso. É muito importante que vocês tenham contato com essa ferramenta, mesmo que de forma temporária, para fazer esses testes e sentirem na prática, no dia a dia, como a otimização do gerenciamento do acesso vai melhorar o dia a dia de vocês. Tá? Então, fica o convite da Jump Cloud, da FC Brasil, para trazê-los aí, para pelo menos testarem o período aí do PAN na infra de vocês. Aqui tem uma pergunta, Augusto, licença Vault One vai fazer parte do Password Manager ou vai ser a parte? Excelente pergunta, Lucas. Hoje, o PAN, na verdade, é uma evolução do cofre de senhas, né? Então, nós tínhamos ali, anteriormente, versões que atribuíam somente o cofre de senha e hoje nós não comercializamos mais, tá? O PAN já vem com cofre de senha embutido, mas a Jump Cloud também comercializa o Password Manager nativo, tá? Então, sim, Lucas, é possível comercializar somente o cofre de senha, mas não vai ser o PAN Vault One Jump Cloud, vai ser o Password Manager da Jump Cloud. Então, se você se sentir interessado, nós podemos compartilhar aí o período teste tanto do cofre de senha, que é clicar e conectar, não tem muito o que explorar. O PAN vai te entregar muito mais funcionalidades, tá? Também como orçar ambas as features para você. Uhum. Eu só resumindo, então sim, né? Sim, digo não é uma coisa à parte ainda. Tá? Sim, então é a mesma coisa. Né? O PAN tem o código de senha, mas nós temos também o Password Manager da Jump Cloud, pode ser separado. Isso.
Outra pergunta, o PAN é uma console separada do gerenciamento de dispositivos de Jump Cloud? Sim, né, nesse momento é ainda separado da console do gerenciamento de dispositivos. Tá? Legal. Enfim, foi um trabalho bastante recente, né, ainda, então está sendo feito, né, eu acredito que está no roadmap, assim, de mais para frente, no ano que vem, ter cada vez mais funcionalidades já integradas na própria na mesma interface, tá? Mas hoje você consegue ter o single sign-on, né, na tela de usuário, você ter na própria console do Jump Cloud para fazer o single sign-on, né, e acessar o PAN, e tanto a integração para criação dos usuários, sincronização dos grupos na área do PAN, tá? Mas, enfim, então é um caminho que está sendo trilhado. Eu vi aqui também uma pergunta de Alcides Barros, né? Como é feito o dimensionamento? O dimensionamento é feito por usuário. Então, hoje você vai ter uma feature da versão Unlimited, né? Que você vai ter regras de dispositivos ETNA, regra WOF, broker, todas as conexões simultâneas, tudo de forma ilimitada. A única informação que nós precisamos é a quantidade de usuários que vocês vão gerenciar. Tá? Não é do nosso interesse saber quantos websites, quantos servidores, bancos de dados vocês vão cadastrar, porque isso é de forma ilimitada na plataforma. Então, e aí só um ponto, né, que talvez não esteja também claro na pergunta, é se o dimensionamento de licenciamento, né, e aí é essa resposta que o Guilherme falou agora, mas se for um dimensionamento também do conector, por exemplo, aí é de sessões simultâneas, né, que a gente vai precisar saber para também dimensionar quanto de CPU, RAM, vai precisar aquela máquina do conector, tá? Exatamente. A empresa tiver 500 colaboradores, todos precisam estar na solução? O ideal sim, o ideal sim, porque não faz sentido você conseguir gerenciar 100 credenciais, sendo que você tem 400 credenciais expostas. Nós temos muitos casos de clientes que abordam inicialmente cenários críticos, né, iniciando ali o gerenciamento pelo time de tecnologia, e com o tempo eles vão expandindo esse gerenciamento para outros setores. Então, não é obrigatório, mas é recomendável que você coloque todas essas credenciais embaixo do guarda-chuva do gerenciamento de acesso. Vamos lá, tem perguntas da Mariana. Não, essa já foi respondida também. Respondi. Qual o valor estimado de licenças? Eu adoro essa pergunta, Alcides. Adoro essa pergunta. O preço quem faz é o cliente. Nós, obviamente, temos uma tabela de valores, tá? E a Jump Cloud está fazendo um trabalho muito grande aqui na América Latina, mais especificamente no Brasil. Então, nós estamos estudando valores dessas licenças, né? Então, a expectativa, né, é que nós atendamos ali a expectativa de vocês. Então, este valor por licença é muito flexível. Quanto mais licenças, né, obviamente, menor o valor ali da adesão. Bem, acho que não temos mais perguntas por enquanto, tá? Os nossos contatos a gente pode deixar aqui também no chat, a gente tem o contato de vocês, né, que se inscreveram, né, e vamos tanto enviar a gravação da webinar, quanto, enfim, entrar em contato para entender como a gente pode apoiá-los nos próximos passos, ok? Em relação a essa solução da Jump Cloud, né, que é de gestão de acessos privilegiados, ok? Bem, encerrando agora sem mais perguntas. Obrigado a todos pela atenção, tá? E espero que a gente possa manter o contato. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Muito obrigado, e a gente segue essa parceria com vocês e com todos aqui. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo investido para a gente dividir esse conhecimento. As portas da Jump Cloud da FC Brasil estão abertas para recebê-los, novas parcerias, como cliente, como parceiros mesmo. Estamos aqui no aguardo ansiosos de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, excelente semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.